Se você está aprendendo inglês ou outros idiomas, está naquela fase que você quer consumir mais conteúdo naquele idioma, mas ainda não consegue ler um livro muito avançado ou ver uma série muito longa, essa dica de hoje é para você. Alguém indicou aqui nos comentários um tempo atrás um site e aplicativo chamado Webtoons. Infelizmente eu não consegui encontrar o comentário, mas eu agradeço muito porque foi uma dica muito boa, está me ajudando muito com o idioma que eu estou aprendendo. É um aplicativo e site, dá para usar pelo computador ou pelo celular, que tem quadrinhos. Então, a maioria dos quadrinhos é estilo mangá, mas eu não sei se eu posso chamar de mangá porque a maioria deles não é original japonês, então são escritos em outros idiomas, mas são histórias em quadrinhos. E eles têm histórias em inglês, francês, alemão, espanhol, mandarim, indonésio e tailandês. Então são várias opções de idiomas e vários temas também de histórias. Eu vou mostrar aqui como funciona pelo meu celular o aplicativo. É só escolher o idioma que você quer aprender, das opções que eles têm, e também os temas, sobre quais temas você prefere ler. Eu escolhi suspense, terror e comédia. Então, aqui é o aplicativo, o meu está em alemão porque foi o idioma que eu selecionei quando baixei. Você pode selecionar o idioma que você quiser para receber as histórias. Aí são todas, alguns dos títulos são em inglês, mas a história em si é toda em alemão. Aqui dá para escolher o tema. Então, por exemplo, se quer fantasia, comédia, drama, ação. E aí tem todos os temas aqui, ou aleatoriamente. Aí tem as novas, tem os de hoje, o que saiu de episódio novo, de capítulo, né, digamos, hoje. Aqui tem algumas. Eu salvei 3 séries, ó, é que eu posso ver em minhas séries. 2 que eram mais de terror, aventura, e uma de comédia. Eu estou lendo mais a de comédia, já estou no capítulo 19. Aí é só clicar. Essa tem um símbolo de som, mas o som é só uma música, não é, tipo, lendo as histórias. Então, eu prefiro botar no silencioso mesmo, porque não é nada que ajude muito a entender. Então, por exemplo, aqui tem as historinhas e dá pra ler, no caso aqui em alemão. Eu gostei bastante dessa de comédia, achei um pouco mais fácil de entender que as outras. E as outras de ação também tinham muita parte que era só desenho e não tinha nada escrito. E para aprender, claro, melhor ter um pouco mais de coisas escritas, né, no quadrinho. E dá para usar pelo computador também, mas é isso, aí você pode se inscrever, aí você recebe as notícias das novas, pode baixar. E aqui tem as outras coisas, comentários sobre as séries. Eu estou focando nesse quadrinho aqui, que é o de comédia, que é o primeiro, mas sempre vejo alguns novos, se tiver alguma coisa interessante, que tá com bons... Ó, aqui dá pra ver quantas pessoas curtiram a história também. Então dá pra ver qual que tá fazendo mais sucesso pra começar a ver. Às vezes eu leio um capítulo ou outro pra testar, pra ver se eu vou gostar da história ou não. Eu também tenho um top de séries aqui. E top de cada categoria também. Você pode escolher o que tipo de categoria você gostaria de ler. E é isso. Estou gostando muito de um de comédia, que é sobre algumas princesas, que tem capítulos bem fáceis de entender. Eu estava tentando ler livros em alemão, mas a maioria são muito avançados para mim, e os quadrinhos ajudam muito porque tem um nível certo que eu consigo entender, e quando eu não consigo, as imagens ajudam. Então isso é muito bom para quem está num nível básico e está querendo melhorar e ler e consumir conteúdo no idioma para progredir. E as imagens também ajudam muito na associação para lembrar o vocabulário. Você lembra da história onde você aprendeu aquela palavra e fica um pouco mais fácil de associar do que um livro mais avançado que não tem imagens. Na minha opinião, a única coisa que faltava para ser perfeito é ter o áudio acompanhando. Infelizmente, alguns têm áudio, mas é só a música de fundo, não o áudio das falas. Se tivesse o áudio das falas, ia ser muito bom. Se alguém conhece algum lugar que tem quadrinhos com áudio, por favor, comente aqui embaixo. Mas mesmo sem ter o áudio, leitura faz parte do aprendizado de idiomas e os quadrinhos são uma ótima maneira de começar a exercitar essa habilidade. Por exemplo, eu estava entendendo muito mais alemão escutando, porque eu escutava mais do que eu lia, então agora eu estou lendo mais para equilibrar as habilidades. Eu continuo escutando em outras atividades, mas é importante praticar todas as habilidades. E como eu sempre falo no canal, é importante ter um material que tenha continuidade, porque se você vai lá ler uma vez um texto e acabou,
você fica depois perdendo tempo procurando o que fazer. E os quadrinhos, eles têm vários capítulos, e você vai recebendo depois notificações e acompanhando a história. Você pode também acompanhar mais de uma história, então sempre tem um capítulo para ler. Todo dia eu leio pelo menos um capítulo diferente, então eu consigo acrescentar aquela parte dos estudos no meu dia a dia, na minha rotina, e colocar o idioma que eu estou aprendendo no meu dia a dia de uma maneira bem simples. Porque eu não preciso ficar pensando o que eu vou fazer, sempre tem um novo capítulo para ler. E não é a única forma de estudo que eu uso, mas é algo que eu consegui colocar na minha rotina para começar a ler mais no idioma que eu estou aprendendo. E está me ajudando muito a desenvolver essa habilidade. Estou conseguindo aprender muito mais do vocabulário, lembrar porque eu sentia falta de ler em alemão porque eu escutava muito e não estava lendo. E os livros ainda não estou no ponto que eu conseguiria ler um livro um pouco mais avançado. Eu li alguns livros feitos para estudantes, mas o nível de livro que eu gosto de ler ainda não estou pronta para fazer isso. Então pode ser o seu caso também, que você está nessa fase, que quer começar a ler mais em um novo idioma, mas ainda não consegue ler textos muito avançados. Essa é uma boa opção. Eu já tenho outras várias histórias salvas que eu quero começar a ler depois que eu terminar essa de comédia, mas ela tem vários capítulos, mais de 100 capítulos. E é uma boa opção porque tem para todos os gostos, tem de vários temas diferentes e é completamente gratuito. Se inscreva no canal para aprender idiomas. See you on Tuesday!